Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Vilaça, professor de física aqui do Descomplica, e eu tô juntinho aqui de vocês no YouTube para podermos falar um pouquinho de um assunto que é muito importante para o Enem e para os outros vestibulares, que é a dilatação. E especialmente nesse vídeo a gente vai dar um recorte, uma atenção especial para a dilatação do tipo linear. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que está assistindo essa aula no YouTube que você faça 3 coisas para mim. Primeiro, se inscreve no canal do Descomplica, caso você ainda não seja inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Segundo, tem um sininho aqui embaixo também que você pode clicar nele para receber notificação sempre que o Descomplica lançar vídeo ou aula nova aqui no canal. E terceiro, deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui, a sua curtida, para que esse vídeo possa ter um alcance maior e ajudar mais pessoas com o nosso trabalho aqui. E antes de mais nada, antes de começar a falar do conteúdo, aqui embaixo também tem um link para você assinar o Descomplica com desconto. Tem turma nova na área, tá começando turma nova dentro da plataforma do Descomplica, e esse assunto que a gente vai ver um pouquinho aqui é o comecinho da dilatação. Então a ideia é, se você quer se aprofundar cada vez mais nesse assunto, se você quer aprender mais, ter acesso à lista de exercícios para que você possa resolver e arrasar no dia do Enem, o que a gente recomenda é que você assine a plataforma e tenha acesso ao conteúdo completo, aos melhores professores do Brasil, a melhor estratégia de aprovação do Enem lá na nossa plataforma. E aqui embaixo tem um link que você vai conseguir assinar o Descomplica com valor promocional bem mais barato do que o valor que você encontra lá na plataforma sem o link. Então não perde a oportunidade não, aproveita e vem estudar com a gente. Bom, quando a gente fala na física de variação de temperatura, a gente quer dizer que um corpo, em via de regra, né, ganhou calor ou perdeu calor. Então, por exemplo, se eu dou calor para esse controle aqui, o controle do ar-condicionado aqui do estúdio, se eu dou calor para ele, ele vai aumentar de temperatura. Ao passo que se eu coloco ele dentro da geladeira, eu não dou calor, eu tiro o calor dele, então ele baixa de temperatura. E aí, existe uma regrinha que é a seguinte, olha, se os corpos ganham calor e aumentam de temperatura, o que ocorre? As moléculas que formam esse corpo, elas vão ficar cada vez mais agitadas. E aí você imagina uma sala fechada com pessoas. As pessoas cada vez mais agitadas. Você concorda que elas vão ampliar o movimento delas? Você concorda que as pessoas, quando vão ficando cada vez mais agitadas, o movimento dessas pessoas vão ficando cada vez mais desordenado? Pois é, com os átomos, com as moléculas, né, acontece exatamente a mesma coisa. Se uma molécula aumenta de temperatura, ela vai ficando cada vez mais agitada, ela vai ficando cada vez mais espaçada umas das outras. Isso é a dilatação. A dilatação é um fenômeno que acontece com os corpos sólidos, líquidos e gasosos, em que o corpo, ao aumentar de temperatura, faz com que as suas moléculas se distanciem cada vez mais uma das outras. Só que o corpo, ele é formado por muitas moléculas. E aí cada uma vai tomando uma distância cada vez maior da outra, o que gera para o próprio corpo um aumento de tamanho. E se o corpo, por acaso, ao invés de aumentar de temperatura, se o corpo diminuir de temperatura, significa que ao invés de aumentar de tamanho, ele diminui de tamanho. Então, dilatação é o nome que nós damos para o corpo que se dilata, que cresce, quando ele é submetido a uma variação de temperatura. Então, o mais importante aqui para a gente começar a conversar é que a dilatação ela está ligada à ideia de variação de temperatura, tá? Variação na física, a gente coloca a letra delta, é uma letra grega, e temperatura, a gente vai usar a letra T maiúscula, delta T de temperatura. Então, quando você tem uma variação de temperatura, você tem uma situação de dilatação. Pois bem, nós na física, quando a gente fala de dilatação dos sólidos, nós subdividimos a dilatação dos sólidos em 3 tipos. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica.
Titio Vilaça, o que quer dizer cada uma delas? Eu vou te explicar com calma. A dilatação linear, que é a que a gente vai ver hoje, é a dilatação de corpos que têm um comprimento maior do que a largura e do que a profundidade, a espessura dele. Por exemplo, um fio longo, uma barra longa. Fio longo e barra longa são considerados corpos lineares. A palavra linear vem da palavra linha, tá? Então, quando um corpo parece uma linha, o que é parecer uma linha? Quando o seu comprimento é muito maior do que a espessura e do que a largura dele, significa que ele vai sofrer uma dilatação do tipo linear, que é o que a gente vai abordar. Mas só para a gente não deixar de comentar, existem outros dois tipos de dilatação. A dilatação superficial, e lá na matemática, a palavra superficial, ela vem de área, tá? Área e superficial na matemática são sinônimos. O que é uma dilatação superficial? É uma dilatação de superfícies, ou seja, uma dilatação bidimensional, em duas dimensões. Por exemplo, a dilatação de uma folha de papel, a dilatação de uma placa. Imagina que isso aqui é uma placa de metal. Se eu esquento essa placa de metal, ela vai se dilatar em duas dimensões, no comprimento e na largura, tá? Ou no comprimento e na altura, independente de como você chama. Então, essa folha de papel, ela se dilata em duas dimensões. A terceira dimensão, que seria a profundidade, ó, ela é muito fininha. Então, a gente despreza a dilatação da profundidade, porque ela tem dois lados que são mais expressivos. Quando um corpo tem dois lados expressivos, ele sofre uma dilatação que nós chamamos de superficial. E o terceiro tipo de dilatação é a dilatação volumétrica, que é a dilatação de volumes. Por exemplo, esse recipiente aqui, ele é um recipiente volumétrico. Eu não posso desprezar nenhuma medida dele. Eu não posso desprezar nenhum comprimento dele. Ou seja, ele tem um comprimento expressivo, ele tem a largura expressiva e ele tem uma altura expressiva. As três dimensões dele são bastante expressivas. E por isso, a dilatação de recipientes tridimensionais é abordada dentro da dilatação volumétrica. Pois bem, entendido isso, a gente vai falar um pouquinho da dilatação linear, que é a dilatação de comprimentos e barras e fios ou corpos que tenham comprimentos bastante expressivos, tá? Então, olha só, a dilatação linear é a dilatação de comprimentos, dois pontos, de barras longas. Outros exemplos, de vigas. O que é viga? É uma barra longa, né? Muito longa, que o comprimento dela é muito maior do que a espessura e a largura. De fios longos, tá? São os exemplos que mais aparecem. Então, pois bem, vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver do que a gente está falando, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho uma parede, tá? Onde nessa parede eu tenha uma barra longa, tá? Ou seja, uma barra que tem um comprimento bastante expressivo, tá? Aqui é uma barrinha longa. E aí o comprimento inicial dessa barra eu vou chamar de L0, tá? Então, L0 é o comprimento inicial dessa barra. E aí, meu povo, eu vou dar calor para essa barra de tal forma que ela vai aumentar de temperatura. Então, daqui para cá, ó, vou desenhar a barra depois que ela sofreu um acréscimo de temperatura, uma variação de temperatura. Quando essa barra ganha calor, as moléculas se distanciam de tal forma que ela se dilata, que ela cresce de tamanho. E aí ela vai ficar com um tamanho mais ou menos assim, tá? Óbvio que eu estou fazendo um desenho genérico, mas aí a minha barra vai crescer de tamanho, de tal forma que o comprimento final dela passa a ser chamado de L. Ou seja, comprimento inicial L0, comprimento final L. Você percebe que essa barra cresceu
esse tanto aqui, ó. Esse tanto que ela cresceu, ó, esse tanto que ela cresceu, tá vendo aqui? A diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final dela, nós chamamos de variação do comprimento. Variação na física a gente chama de delta, comprimento na física a gente chama de L, tá? Porque comprimento L vem do inglês length. Length é comprimento. Então, variação do comprimento da barra. Pois bem, na física, a gente tem uma fórmula que nos permite calcularmos a variação de comprimento sofrida por uma barra quando submetida a um acréscimo de temperatura. Vem cá comigo. A gente consegue calcular a variação do comprimento da barra, olha lá, a variação do comprimento da barra, ΔL, ela vai ser proporcional ao comprimento que ela tinha no começo, ou seja, diretamente proporcional ao comprimento inicial. Então, aqui vai entrar o comprimento inicial, como sendo diretamente proporcional à variação de comprimento que ela sofre. Também, essa variação de comprimento é diretamente proporcional a um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de dilatação. Você vai concordar comigo que, a depender do material, existem materiais que se dilatam mais, como os metais, existem materiais que se dilatam menos, como, por exemplo, a madeira. Então, se o metal se dilata mais do que a madeira, eu não posso esperar que uma barra de metal vá se dilatar menos do que uma barra de madeira. Não, ao contrário. Uma barra de metal cresce mais do que uma barra de madeira quando submetida à mesma variação de temperatura. Esse coeficiente, ele é tabelado, ele já é previamente calculado, e nós chamamos de coeficiente de dilatação linear, que a gente vai representar pela letra grega alfa, tá? Então, alfa é o coeficiente de dilatação linear. E, por fim, a primeira coisa que eu falei na aula de hoje, que a dilatação, ela tem a ver com um acréscimo de temperatura, com uma variação de temperatura. Então, a variação de comprimento sofrida por uma barra é diretamente ligada à variação de temperatura que essa barra sofre. Então, aqui vai entrar mais um fator, que é a variação de temperatura sofrida por essa barra. E essa daqui é a relação matemática que me permite calcular o quanto o corpo dilatou, o quanto o corpo cresceu. Vamos fazer uma mini legenda aqui, olha lá. ΔL é a variação de comprimento. Ó, variação de comprimento. Vou abreviar para poder caber, coube tudo, beleza. L0 vai ser o comprimento inicial, tá? O alfa é aquilo que a gente conversou. A gente chama o alfa de coeficiente de dilatação linear. Linear porque eu estou falando da dilatação de barras, de fios longos, de vigas, de barras longas, de coisas que tenham comprimentos expressivos. Então, aqui nós chamamos ele de coeficiente de dilatação linear. E, por fim, o ΔT é a variação de temperatura. Tudo bem? Amores, vamos falar um pouquinho rapidinho das unidades. A variação de comprimento e o comprimento inicial, a gente não trava nenhuma unidade específica, desde que os dois tenham a mesma unidade. Então, esse daqui pode ser em metro, desde que esse daqui também seja em metro. Tá certo? Então, aqui a variação do comprimento e o comprimento inicial, ambos são em metro, ou ambos são em centímetro, ou ambos são em milímetro. A variação de temperatura, normalmente, ela vai vir em Kelvin ou em grau Celsius. Mas aqui eu vou botar grau Celsius só para podermos estabelecer uma regra. E, gente, o alfa ele tem uma unidade curiosa. A unidade do alfa vai ser 1 sobre grau Celsius. Por quê? Para poder cancelar com esse grau Celsius aqui, afinal os dois estão se multiplicando.
Então, a unidade do alfa, ele vai ser 1 sobre grau Celsius ou 1 sobre Kelvin, a depender da unidade da variação de temperatura. Essa unidade, 1 sobre grau Celsius, a gente também pode chamar como grau Celsius elevado a menos 1, tá? Porque 1 sobre alguma coisa é alguma coisa elevado a menos 1. Para poder cortar aqui, ó, grau Celsius com grau Celsius, e aí vai ficar metro igual a metro, e tá tudo lindo e maravilhoso. Tudo bem? Vamos ver um exemplo rapidinho? Vou sair da frente para você tirar um print dessa tela, e aí a gente vai ver um exemplinho de como isso pode aparecer pra gente. Foi o print? Deram lá o print? Então, vou pegar aqui, ó, o apagador, e aí vamos aproveitar para vermos um exemplinho de como que isso pode aparecer. Então, coloca lá no seu caderno esse exemplinho que eu vou botar aqui no quadro para vocês. Uma barra de metal cujo comprimento inicial vale 5 metros, vírgula. Possui coeficiente de dilatação linear, que eu já vou botar direto, o alfa, como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Ponto. Uma barra de metal cujo comprimento inicial vale 5 metros possui o coeficiente de dilatação linear, o alfa, como sendo esse valor pequenininho, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ponto. Calcule sua dilatação quando submetido a uma variação de temperatura, de 100 graus Celsius. Calcule a sua dilatação quando submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Pois bem, amores, eu tenho uma barra cujo comprimento inicial vale 5 metros. Olha lá, isso aqui é o L0. É o comprimento inicial da minha barra. Ele tem um alfa, olha lá, a questão me deu o alfa. Ele tem um alfa de 2 vezes 10 elevado a menos 5. E ele quer saber a dilatação. Ele quer saber a variação de comprimento, o ΔL. Quando submetido a uma variação de temperatura, ó, ΔT, de 100 graus Celsius. Pronto, tem o prato cheio para a gente encontrar a variação de comprimento desse corpo. Vem cá comigo, ó. A variação de comprimento de um corpo é igual ao comprimento inicial dele multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, multiplicado pela variação de temperatura. Tudo bem? Então vamos lá devagarinho aqui, ó. Variação de comprimento é igual. Comprimento inicial da barra, tá lá, ó, 5 metros. Vilaça, posso deixar em metro? Com certeza, deixa em metro lá. O alfa tá aqui, ó, esse valor. 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação de temperatura, ó, 100 graus Celsius. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá bom? Então eu vou botar como 10 ao quadrado para ficar fácil da gente fazer essa conta aqui. Vamos lá. ΔL é igual. Agora eu vou multiplicar o 5 com o 2. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 2 dá 10, tá? Vezes. Agora eu vou fazer esse produto aqui, ó. 10 elevado a menos 5 com 10 elevado ao quadrado. Amores, quando a gente multiplica bases de 10, a gente soma os expoentes. Então vai ficar menos 5 mais 2, que dá menos 3. E aí eu tenho 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 3. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a 1
menos 3. Soma os expoentes também. 1 menos 3 é menos 2. E aí 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 0,01 metro. Caramba, Vilaça, pequenininha a dilatação. Então, uma barra de 5 metros só vai crescer 0,01 metro, que é 1 centímetro, ela só cresce 1 centímetrozinho. É isso. Dilatação é uma coisa muito pequititinha. Amores, eu espero que você tenha curtido muito essa aula. Foi só uma degustação. Você vai encontrar mais dentro da plataforma. Eu espero que vocês assinem o Descomplica e venham ter aula com os melhores do Brasil. Tem link aqui embaixo para isso acontecer. Um grande beijo. Não deixa de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá bom? Um beijo, a gente se encontra.